André, tu acha que o Fluminense ele deve armar alguma coisa diferente do que fez contra o Flamengo nesse primeiro jogo, né? Aí a gente pensando até que as peças devem ser diferentes também. O Fluminense ele veio com um time um pouco mesclado quando jogou contra o Flamengo. E agora tem essa ausência que o Renan bem pontuou aqui do André, que é peça-chave do Fluminense. Bom, primeiro é inegável que o Flamengo é favorito, não tem como falar. Esmagadoramente favorito. O Flamengo está melhor financeiramente, tecnicamente, taticamente, em todas as esferas, psicologicamente. O Flamengo está à frente do Fluminense nessa temporada em todos os quesitos. O Fluminense não se encontrou em relação ao ano passado. Acho que aquela questão que a gente sempre fala muito, Dorival, Diniz, essa escola é uma escola que chega ao ápice muito rápido, de entrega, de condição do time, condição de jogo, mas também tem uma queda muito acentuada. E acho que a forma que o Diniz se comporta ali na beira do campo, isso interfere no time do Fluminense, por exemplo, né? Gera uma certa instabilidade. Quero ver o dia que ele começa a falar aquelas coisas que ele gosta, né? Ele é um treinador que ofende muito o atleta ali à beira do campo, com o Felipe Melo. Aí vamos ver o que vai acontecer como consequência. Mas assim, é um cara que na beira do campo, ele, diferente do Jesus, que tinha muita energia, mas ele não tirava a estabilidade do time em momento algum. O Diniz, ele tira essa estabilidade. Então, baseado nisso e baseado também na questão de que o Fluminense tem um elenco envelhecido, se você olhar, para mim, dos times carioca, foi o que mais contratou mal. Contratou só veteranos e jogadores assim em decadência. Alguém espera alguma coisa do Douglas Costa, pelo amor de Deus. Mas, mesmo baseado nisso tudo, considerando que é um clássico, tudo pode acontecer no mata-mata. A gente pode ter um dia ruim do Rossi, e infelizmente o Rossi tem tido dias péssimos em grandes jogos, falhado demais em grandes jogos. Isso pode acontecer, pode ter um apagão da defesa e mudar todo o contexto do jogo. Eu não acredito que o Flamengo perca esse foco no primeiro jogo, até pelo o tipo de jogo que o Tite propõe, né? O time dele varia muito pouco, seja psicologicamente, fisicamente, dentro do jogo. É um time muito constante. Então eu acho que a tendência desse jogo também é o Diniz tentar dar uma segurada e empurrar para o segundo jogo. Não creio que o Tite vai mudar a postura. Essa postura que está muito boa do Flamengo, principalmente sem a bola. Acho muito mais sem a bola do que com a bola. O Flamengo marca lá em cima, pressão altíssima, coisa que o Tite não costuma fazer. O Flamengo está fazendo em cima de todos os adversários, principalmente nos clássicos. O Flamengo tem feito isso. Tentou fazer contra o Vasco no segundo tempo, já não aguentou fisicamente, mas contra o Botafogo e Fluminense foi isso o tempo todo e foi para mim aí que saiu o diferencial. Então eu não, assim, eu acho que a melhor fase para pegar o Fluminense também agora na semifinal, porque o Flamengo, outra vantagem que ele tem é o regulamento. Ele joga por 2 resultados iguais, né? Empate ou derrota e vitória na mesma quantidade de gols. Mas o Flamengo, se pegar o Fluminense na final do campeonato, ele não teria essa vantagem. E aí hoje eu acho que o único time que tem essa condição realmente de tirar o campeonato estadual do Flamengo, salvo alguma tragédia, é o Fluminense. Então é o momento ideal do Flamengo pegar mesmo o Fluminense, aproveitar a vantagem, todas as condições favoráveis, e agora tem que corresponder dentro de campo, né? Eu acho que o caminho é bem por aí, assim, eu acho que o Tite ele entendeu muito bem no jogo contra o Fluminense, porque apesar das mudanças de alguns jogadores dentro do esquema do Fluminense, ele não varia muito como o Fluminense joga, né? O esquema do Diniz é sempre muito parecido com aquele volume de superioridade numérica em um setor específico do campo. Sim. E o Tite não só entendeu bem como atacar esse esquema, como entendeu bem como defender esse esquema. O Fluminense teve 2 chutes a gol no jogo contra o Flamengo, sendo um deles de falta, assim, então realmente é bem mais difícil de marcar, né? Então, assim, a gente tem um Flamengo que se propõe muito mais nesse momento, e aí, assim, a gente tem um esquema que não deve mudar também, né? É um esquema que parece estar definido. Você acha que até pelo menos o final da fase de grupos, agora a gente teve a notícia aí do Gerson, né? Que o Gerson deve ficar fora por até 3 meses. 2 meses para o campo, mais um mês aí para recuperar. Exatamente, E aí pode ser perder boa parte da fase de grupos. E aí eu ia até, antes mesmo, né, de repassar essa pergunta, vou passar essa pergunta pro Renan. Você acha que a gente vai manter essa estrutura, se o Tite tende a mexer alguma coisa nessa estrutura até a volta do Gerson? Ou a gente deve manter sempre esse esquema independente do jogador que estiver jogando? Porque a gente já comentou aqui também que o quanto isso interfere, por exemplo, no futebol do Gabigol.
né? E antes de mais nada aqui também pedir pra galera de casa aí deixar o seu like, compartilhar com os amigos aí o quanto puder também, que dá uma força pro nosso canal. Mas voltando pra pergunta aqui, passando pro Renan. Olha, eu duvido que o Tite vai mudar. Não é nem questão de achar certo ou errado. Não vai acontecer. O Tite é um cara muito pragmático, ele gosta, quando começa a dar certo, ele vai abraçar aquilo ali e vai andar pra frente com aquilo. A questão é que tá dando certo realmente. O time se encaixou muito mais. A gente tá jogando muito mais esse ano do que jogou ano passado. E, assim, a única peça real ali do time que mudou é o De La Cruz. Então, o resto é o mesmo time. A questão por que tá dando certo? O Gerson é mais cadência, o De La Cruz é mais velocidade, o que dá também muita ajuda na defesa. Que o Gerson cria um pouco mais. Ele estava até abrindo bastante esse ano na ponta esquerda, tentando criar bastante as jogadas, mas o De La Cruz dá muito mais sustentabilidade pro time. Então, o Tite não vai abrir mão. Isso vai ser um problema quando o Gerson voltar, porque o Gerson era o capitão dele. Isso vai ter um conflito, eu não sei como que ele vai resolver isso, mas eu não acredito que o Gerson volte de titular, mesmo se ele tiver 100% recuperado. Imagina, daqui a 3 meses, o Flamengo já vai ser campeão carioca, já pode estar classificado na Libertadores, o time começando aí, o brasileiro, de repente algumas vitórias. Imagina, como é que vai tirar? Vai mudar, porque o time muda muito. Não é, por exemplo, o Cebolinha e Bruno Henrique, que tem características de velocidade, de partir para dentro, são características muito diferentes do De La Cruz e do Gerson. Então o time vai mudar. Eu não acredito que o Tite vai mudar, não vai. Eu não mudaria. Sinceramente, cara, a gente começou a jogar muito mais bola. Ah, mas tem uma política entre os jogadores de quando o cara machuca e ele volta, se ele era titular, ele tem que voltar. Mas eu acho que é um belo caso para uma exceção. A gente vai manter esse time e eu acredito bastante que ele conseguiu ganhar a confiança dos jogadores. Os jogadores estão acreditando no projeto dele. E quando isso acontece, é o que a gente, meu irmão, ganha.